que é a apresentação, né, de um teste que foi feito de escala de pólvora. Estava auxiliando aqui outro atirador, então a gente tem todos esses equipamentos aqui à disposição para a gente fazer um teste que seja auditável, um teste que a gente tenha como lembrar depois, como é um teste que a gente tenha como arquivar ele, né? Então aqui a gente tem nosso atirador, né? Aqui ele tem as suas anotações, canetinha, papel e caderneta. Aqui a gente tem métodos de mensuração da velocidade, né, desse projétil, mensuração que essa carga de pólvora vai gerar. Temos mensuração de velocidade por dois métodos aqui. Curioso que a gente coincidiu, né, de eu ter esse equipamento e ele ter esse equipamento aqui. Então, isso aqui é um cronógrafo magnético, né, que é um cronógrafo que tem uma baioneta magnética, aqui tem um sensor e ele captura a passagem do projétil conforme o tempo de deslocamento desse projétil aqui em cima, ele vai dar uma velocidade. Aqui, da mesma forma, né, ele vai mensurar a velocidade, só que via ondas de rádio, né, um radar Doppler da Lab Radar, a marca Lab Radar, modelo, né, de tecnologia Doppler. Então, através de ondas de rádio, ele vai emitindo ondas de rádio enquanto o projétil está em voo. E essa ondas de rádio refletindo no projétil retornam com uma informação de deslocamento desse projétil que é traduzido em velocidade aqui nesse display, nesse painel. Temos outros acessórios também. Opa, passou, perdão. Que é mensuração de vento, mensuração de temperatura, mensuração de altitude, umidade relativa do ar. Todos esses aspectos foram vistos, né, na balística externa e a gente tem que anotar isso porque tem sensibilidades de pólvora conforme a temperatura ambiente vai mudar o tempo de queima dessa pólvora. Então é bom se anotar tudo isso para você se basear no que foi feito dos seus testes. E, obviamente, uma spotagem aqui para você ir cantando, né? Conforme tá os disparos ali, o que está dando um norte ali para o seu atirador. E da onde a gente começa a fazer essa nossa escala de pólvora? Do fabricante, né? Então, o fabricante vai nos orientar o tempo de queima dessa pólvora, a quantidade que eu devo colocar de acordo com cada projeto. E aqui a gente está lendo, né, uma tabela da CBC para a pólvora 102. Então, a gente tem aqui todas as especificações para o calibre 308. Então, do fabricante, ele usou para esses testes, né, para descobrir essas velocidades e esses limites, usou-se uma espoleta Large Rifle CBC, né, o provete era conforme a normatizadora SAMI, com 24 polegadas, um raio de cano, né, um raiamento de 12 por volta. E o que mais que a gente tem de informação aqui? Os tipos de projéteis, né? Quais as gramaturas deles, seja em gramas, seja em grains. Aqui a gente vai usar grains, que é uma unidade de medida padrão para quem utiliza a recarga de munições para facilitar, né, a leitura e o dimensionamento da nossa carga. Então, aqui, conforme a quantidade de peso do meu projeto, seja de 150 até os 180 grains, eu vou utilizar pesos diferentes de carga de pólvora, né? Carga recomendada. Então, para os projéteis de 150 grains, eu parto de 41,40 até 43,20. Até 43,20. E ele vai me dar velocidades com 41,40 em torno de 830 metros por segundo,
Já com 43, né, a carga máxima, 43,20, a carga máxima, ele vai dar em torno de 2.790 pés por segundo de velocidade. Hoje nós vamos usar projéteis de 168 grains. Então, se nós fôssemos utilizar essa pólvora CBC 102, nós iríamos partir nossos testes, né, numa medida de 40,6 até 41,7. E eu vou escalonando essa quantidade de pólvora aos poucos, sempre do mínimo, sempre da margem de segurança até o máximo. E eu vou verificar qual agrupamento, né, vai me gerar, qual velocidade vai me gerar, como é que vai ser a extração desse projeto, desse estojo, né? Se eu tenho sinais de pressão ou não, como é que é a leitura desse estojo depois de atirado, como é a leitura dessa espoleta e tudo aquilo que a gente vem falando. Aqui eu me utilizei de outra pólvora. Então, outra pólvora, outra escala de pólvora, você consegue visualizar que a amplitude de teste é maior, não é aquela descrita naquela tabela, pois é outro tipo de pólvora que o fabricante me deu isso aqui. É importante salientar isso, que o fabricante te orienta nessas especificações. Então, a gente vai mensurando os disparos. Eu vou, nessa escala aqui, eu vou aumentando a quantidade de pólvora. Vocês denotam que a velocidade vai sendo crescente também. Só que há pontos que eu coloco quantidade de pólvoras a mais na minha recarga, só que a velocidade ela fica mais ou menos na mesma escala, no mesmo nível. Então, isso aqui são os chamados os nós, né, dos harmônicos. É dessa forma que a gente consegue visualizar essa flutuação do cano. E eu vou buscar flutuações medianas. O ponto médio dessa quantidade aqui onde eu coloco o pólvora e a velocidade não se muda. Então eu escolho o ponto médio, porque eu tenho ajustes tanto para mais quanto para menos, caso necessário. Por isso que eu escolho o médio. E aqui a gente tem a leitura, né, tabela de outros parâmetros. Qual foi a série de disparo, quantos disparos eu dei, quantos disparos foram registrados pelo cronógrafo, né, porque muitas vezes ele não lê, isso também é um erro de cada marca, de cada tipo de cronógrafo. É um assunto muito interessante que a gente pode aprofundar nesses equipamentos, se vocês quiserem. Só está demandando a pergunta, tá? Velocidade mínima, máxima, a média de velocidade, né? E desvios padrões e desvios extremos. São dados interessantes que vão me basear para fazer essa escolha dessa pólvora. A leitura dos nossos alvos, né? Seja por teste básico de marcação, que a gente inicia fazendo disparos para ver se está. A gente aqui não está buscando obreia, tá? A gente está buscando aqui atingir o alvo e mensurar esse disparo. Então a gente começa esquentando o cano aqui, né? Para canos que têm perfil mais pesado, por exemplo, e a gente começa a estar fazendo esse teste. Sempre das quantidades menores para as quantidades maiores. Então, a gente começa aqui com 41,3, 41,6, 41,9, já foi uma carga melhor, ó. Agrupou mais, 42,2, 42,5 e 42,8. Aqui, da mesma forma, a gente vai mensurando esses disparos e catalogando, né? É aqui a exemplificação da relação de harmônicos que a gente comentou ali sobre o aumento de carga de pólvora sem grandes variações de velocidade. O que a gente busca é que o projétil saia, né, da boca do cano nessa posição mais neutra possível, nos traduzindo em lá na frente, lá nos nossos impactos, nos nossos alvos, um grupo de disparos mais perfeito.